Seja bem-vindo a mais uma aula do Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica da UFRN. Hoje, nossa aula será sobre história da medicina do sono. Um pouco da história da medicina do sono no mundo e também sobre a história da medicina do sono no Brasil. Então vamos lá, né? Falar sobre, né, história da medicina do sono. Aí aqui eu já coloquei aqui alguns livros, né, que tem, né, temas de medicina, né, do sono, né? E aí eu vou chamar a atenção. Este livro aqui é como se ele fosse, podemos dizer, né, a Bíblia da medicina do sono, né? É o principal livro, né? Hoje ele já está, né, na sua, eu não me lembro se essa é a última edição, se já tem a sétima, você lembra, Mário? Se nós já temos a sétima edição, né? Existe essa... Acho que sim. Né, existe, né, esse livro em português, que é do grupo lá do Instituto do Sono, né, organizado pelo Sérgio Tufik, Medicina e Biologia do Sono, ele já está um pouco defasado, né? Existe um conjunto de livros publicado pela Associação Brasileira do Sono, em conjunto com a Ateneu, né, que é chamada a Série do Sono, que tem várias coisas. Tem esse, o sono, diagnóstico e tratamento, né? Este livro aqui a gente vai disponibilizar parte dele em PDF para vocês, alguns dos capítulos nós escrevemos, né? Existe também, né, este outro livro que acabou de ser lançado, né, que é Medicina Oral do Sono, que foi editado por um colega, né, de Portugal, né, e a gente também tem um capítulo nele, e também a gente vai disponibilizar algum material dele, né. Esses dois livros são livros, né, em inglês, são livros também clínicos, né, mais sintéticos do que esse, mas muito bons. Este aqui é um livro, né, que é muito interessante, que ele discute, é um livro mais, né, antropológico, sociológico, né, que ele faz uma avaliação sobre como é que a sociedade hoje, a sociedade 24 horas, 7 dias por semana, a cidade que não para, né, como isso tem a ver com o sono, né. Esse autor, Jonathan Craig, ele diz, né, que a sociedade hoje rouba, né, o sono dos trabalhadores. É bastante também interessante. E uma outro, né, livro também muito bom, né, que é excelente, né, que é o Oráculo da Noite, que é a história da ciência do sonho, né, aonde, né, o professor Siddhartha Ribeiro, né, descreve, faz um texto brilhante, né, sobre, né, as pesquisas, né, sobre sono. Mas essa realidade toda, né, é a realidade agora do século XXI, mas não começou desse jeito, né? Então, quando a gente vai ver aqui a linha do tempo da medicina do sono, né, eu gosto de fazer essas grandes divisões, né, começando aqui no início do século, né, depois nos anos 20, os anos 40, os anos 50, os anos 70, os anos 90 e agora, né, o século XXI. Então, quando a gente fala no início do século, a virada do século, né, passado, né, do século, né, XIX para o século XX, é que foi, né, o Freud, ele publica, né, este livro, A Interpretação dos Sonhos. Esta é uma edição, né, que foi publicada na virada deste século, né, porque ele foi publicado em 1900. Né? O Freud, ele tem uma trajetória, ele fez medicina, ele estudava, ele era muito preocupado com a parte, né, da neurobiologia, dos mecanismos neurais, ele inclusive estudava, né, muito a parte, né, biológica, né, do corpo humano, e, inclusive, né, nos documentos dele é possível ver que ele já direcionava no final do século XIX, né, a ideia de que eu teria, né, uma célula nervosa como unidade, né, morfológica fundamental do sistema nervoso central, que era o neurônio, até essa época ninguém conhecia, né, na verdade ele passa, né, para querer entender a mente humana. Um pouco a ideia, ele deixa o aspecto mais neurobiológico e vai pensar muito mais na mente humana. E ele tenta buscar que tipos, né, de estratégia melhor a gente poderia entender o que é que está por trás da mente humana. Aí, num primeiro momento, né, ele pensou, né, e ele trabalhou com aquilo que nós chamamos de hipnose, né,
A hipnose nada mais é do que uma fase, né, de transição, né, em que o indivíduo fica em transe, né, ou seja, sem ter um controle total sobre a sua atividade mental, a partir de sugestões. Então, Freud achava que talvez o indivíduo em transe, na condição de hipnose, eu poderia conseguir, né, entender, a partir dos relatos do paciente em hipnose, como a mente funciona. E depois, né, ele viu que essa estratégia não era tão eficiente, primeiro pela dificuldade de você fazer com que o indivíduo entrasse em hipnose, nem, não é fácil. Segundo, né, que as informações em que o indivíduo, né, reproduzia em decorrência da hipnose era muito dependente, né, de quem estava fazendo a sugestão e não algo intrínseco do sujeito. Aí depois ele sai de utilizar a estratégia da hipnose e vai a utilizar a estratégia de mudar o estado de consciência do sujeito através de substâncias químicas. E aí, né, ele vai utilizar, né, inclusive, né, alguns psicoestimulantes, e na época se usava muito, né, no final do século passado, no meio médico, como um medicamento, a cocaína. E aí o que ele percebe, né, é que os indivíduos, através de uma estimulação por esses tipos de psicoestimulante, eles permitiam, né, produzir alguma coisa, mas muitas vezes não havia coerência naquilo que estava sendo exposto, né, e os pacientes ficavam muito dependentes, né, da substância química. E também, é claro, tinha vários efeitos, né, orgânicos, como, por exemplo, a cocaína dá muito isso, né, taquicardia, né, ela pode provocar hipertensão, tal, etc. Então, ele acaba abandonando essa segunda estratégia e aí, então, né, vai, né, propor o uso da terceira estratégia, né, que é a estratégia que depois, né, se torna, né, conhecido como psicanálise, né, que, na verdade, em vez de eu estar induzindo, né, mudanças no estado da consciência, por que não olhar, né, a mudança de estado da consciência que ocorre espontaneamente todas as noites em todos nós, que é enquanto estamos dormindo, que são os sonhos. E aí, nesse livro, o Freud vai fazer isso, né? Então, ele vai utilizar a questão da interpretação dos sonhos como algo como uma estratégia para entender a mente humana. Então, neste livro, né, o Freud divide ele em duas partes. A primeira parte do livro, que é mais ou menos 2/3 do livro, né, é uma história sobre os estudos que os humanos, sobre o pensamento humano, sobre o que é o sono e o sonho. Então, é algo, né, fantástico. Né? Então, assim, quem tem interesse em estudar a história, principalmente como, né, as pessoas pensavam o que é o sono, qual o significado dos sonhos, né, antes do século XX, né, pode ler esse livro que ele está fantástico nesse. A segunda parte, que é o texto final do livro, aí o Freud vai discutir exatamente esta metodologia, né, que vai ser conhecida como psicanálise, como que você pode desenvolver a partir dos relatos dos sonhos do próprio Freud, né, como você pode interpretar, e daí essa interpretação, né, permitir com que o médico, ou o profissional, ou o psicanalista, no caso, né, ele possa interpretar o estado mental do paciente, né, e, além disso, né, esse processo de interpretação permite com que o sujeito que está sendo, né, analisado possa ter um desenvolvimento pessoal. Então, é isso que o Freud, né, propõe. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito, né, simplista, né, sobre o que é a psicanálise. Né, não é exatamente dessa forma. Né, mas isso foi importante na história do sono, né, por duas coisas. Né. Freud, né, ele tem uma grande contribuição para a interpretação da sociedade humana a partir da psicanálise. Nós não tenhamos dúvida, a contribuição dele foi gigantesca, né, inclusive para entender a mente humana. Mas, por outro lado, né, a interpretação radical, né, do sono,
por psicanalistas pós-Freud, né? Porque Freud ele vai falecer, né, no início da Segunda Guerra Mundial, né, quando ele vai ser exilado em Londres, ele falece, né? Mas o que vai acontecer é que o Freud dizia claramente, já mesmo no final da vida deles, olha, um dia nós vamos entender a mente humana, né, o suficiente para a gente tratar farmacologicamente, nós vamos só conhecer realmente a mente humana quando a gente entender os mecanismos químicos e físicos envolvidos na produção dos comportamentos. Mas o que a gente observou, né, nos psicanalistas, né, pós-Freud, né, ou seja, que se seguiram, né, a Freud, né, dentro, né, das universidades, nos estudos de pesquisa, foi um pouco se desviar, ou seja, se afastar cada vez mais de um olhar neurobiológico, né, e ir, né, para um olhar muito mais metafísico do estudo, né, do significado do sono e dos sonhos. Agora a gente vê, né, um movimento totalmente inverso. Inclusive, quem tiver interesse nisso, né, deve ler, né, o livro, né, O Oráculo da Noite, né, do professor Siddhartha Ribeiro. Mas o segundo ponto que a gente queria mostrar para vocês é os estudos aqui desse pesquisador, na década de 20, do von Econom, né? O von Econom, né, ele vai estudar isso aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui esses recortes de revistas, né, sobre, né, a gripe espanhola. Então, a gripe espanhola, que tem a ver hoje, né, muito parecida, né, com a nossa atual pandemia, né, do Covid, né, do Covid-19, né, tem, né, aqui eu estou chamando a atenção que a gripe espanhola, inclusive, teve em Natal, certo? E quando a gente vai ver, né, a gripe espanhola, né, que ocorre, né, em 1917 a 19, né, ou seja, ali termina, né, ali a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque, na verdade, a gripe espanhola é uma gripe americana, não tem nada a ver de ser espanhola, né? Na verdade, foram soldados americanos os primeiros contaminados que foram para a guerra, né, na Europa, né, e lá na Europa transmitiram né, o vírus foi transmitindo, teve várias mutações durante esse processo de transmissão, né, termina a Segunda Guerra, esses soldados voltaram, os soldados americanos voltaram com a nova cepa, isso gerou um novo surto, né, de gripe espanhola nos Estados Unidos, assim como nos países europeus, e inclusive foram os soldados brasileiros, né, que estavam, né, na linha de batalha, né, na Primeira Guerra Mundial, que trouxeram, né, a gripe espanhola para o Brasil. O interessante é que teve a gripe espanhola, muita gente morreu, aproximadamente, não há um registro, né, definitivo, mas a cifra é entre 25 a 40 milhões de pessoas morreram nesse período. Mas alguns pacientes que tiveram a gripe espanhola desenvolveram, né, um quadro que foi chamado de encefalite letárgica. Essa encefalite letárgica fazia com que alguns pacientes, eles entravam, né, em estado como se fosse comatoso, né, em coma, e outros eles ficavam incapazes de dormir. Então, aqueles ficavam com insônia crônica, né, e aqui eles ficavam, né, com hipersonia, né. E esse pesquisador, né, o von Econom, estudou o cérebro desses pacientes que faleceram, e ele observou que esses pacientes aqui que ficavam, né, tinham sonolência constante, o que eles tinham era uma perda de morte neuronal no hipotálamo posterior, né, e na região que nós chamamos de formação reticular. E aqui, neste caso, os que ficavam, né, com dificuldade de dormir, que ficavam com insônia crônica, a perda era no hipotálamo, né, anterior, né, no prosencéfalo basal. Então, ele propôs, o von Econom, o primeiro modelo, né, de controle. Então, no hipotálamo posterior induz a vigília, o hipotálamo anterior induz o sono. Então, um está em atividade, o outro está em baixa atividade. Então, esse foi o primeiro modelo neurobiológico, né, do sono, né? Então, esse modelo foi esse, né? Então, ele propôs que aqui, né, eu tenho um centro, que é o indutor, né, do sono, e aqui, na parte posterior, no mesencéfalo, eu tenho um centro, né, que é indutor, né, da vigília.
né? Então, foi esse primeiro modelo funcional, né? Então, o centro indutor do sono e o centro indutor da vigília, né, nessa proposição do modelo do von Economo. Posteriormente, nós tivemos também a contribuição desse outro pesquisador, esse alemão, né, que é o Hans Berg, que o Hans Berg, o que ele fez foi desenvolver, né, inventou, né, o eletroencefalograma, né, nos anos 20. Este aqui é uma figura, né, do aparelho, né, do Hans Berg, um aparelho gigante, muito grande, né, veja aqui o tamanho. Todas as vezes que ele ia usar, ele precisava desligar todos os equipamentos elétricos do prédio, por causa dava interferência, né? E aí o que o Hans Berg fez, isso aqui são registros, né, do Hans Berg, né? Aqui é o registro da atividade cortical, aqui é o registro eletrocardiograma, né? E isso aqui é um registro artificial para marcar o tempo. E o que o Hans Berg fez foi fazer registro de pessoas com os olhos abertos, olhos fechados, olhos abertos, olhos fechados. E ele percebeu que esse padrão aqui, olha, é um padrão que a gente chama, que ele chamou de alfa, quando o indivíduo está com o olho aberto, e aqui o olho fechado, desculpe, e olho aberto, olho fechado, olho aberto. Então, aqui, ó, olho fechado, alfa, aberto, fechou. Então, assim, e com o olho fechado, ele tem um ritmo alfa, que é de aproximadamente 10 Hz, né, e o olho aberto é muito mais, uma frequência muito mais alta, né? Então, esse, né, foi, né, o padrão que ele encontrou, e aí o que ele viu foi isso, né? Ou seja, com olhos abertos, eu tenho um padrão, né, de alta frequência, que foi chamado de dessincronizado também. Os olhos fechados têm um padrão alfa, né, que é sincronizado, e que o indivíduo, quando dorme, também tem esse padrão sincronizado. Então, basicamente, a ideia ficou, né, nesses anos, que a vigília é o padrão dessincronizado e o sono é um padrão sincronizado, né? Aí a gente tem uma grande contribuição nos anos 40 dessa dupla, né, desculpa, que é a dupla de pesquisadores, o Giuseppe Muriz e o Moraes Mangu. O que eles fizeram foi, né, eles tinham interesse em estudar a atividade motora, e aí eles queriam estudar o cerebelo, a função cerebelar, né? Fisiologicamente, nós sabemos que conexões, né, dos cerebelos, saem do cerebelo, os axônios estão aqui, vão aqui para o tálamo, né? Então, o que eles queriam saber, como eles têm dificuldade de colocar um eletrodo no cerebelo especificamente para poder fazer um estímulo, ele trabalhando com rato, eles colocaram o eletrodo aqui, nessa região do mesencéfalo, né? Então, os eletrodos eles colocaram aqui, e aí eles queriam ver o que ia acontecer aqui na área motora, né, do encéfalo, né? Porque se o cerebelo manda para lá, então como é que vai acontecer se eu faço isso? Então aqui nesse primeiro, né, experimento, aqui o animal está anestesiado, então isso aqui é o registro, né, do córtex sensório-motor, que é esse aqui, tá? Aqui do lado esquerdo e do lado direito, e esses dois aqui são registro, né, mais de áreas frontais e áreas occipitais, que não tem relação com a atividade motora. E aí, quando isso aqui é o animal anestesiado, então você vê que aqui o padrão é um padrão sincronizado, ou seja, semelhante ao indivíduo estivesse dormindo. E aí, quando eles estimulam esta região, eles viam uma dessincronização na região sensório-motora, aqui, tá? Direita e esquerda, mas também viam, né, uma dessincronização nas outras áreas corticais. Então, essa dessincronização não era só na parte sensório-motora, era em todo o córtex. E depois eles fizeram experimento fazendo lesão dessa área. Então, eles iam aqui e matavam esses neurônios. Quando eles destruíam esses neurônios, o padrão de atividade que estaria aqui também era o inverso, ficava, né, um padrão de atividade neuronal, né, semelhante a um padrão sincronizado, semelhante ao estado de sono, semelhante a um coma, né? Então, veja, eles então chamaram essa região de um sistema ativador reticular, porque está aqui nessa região da formação reticular, ascendente, porque ele acende. Então, esse sistema reticular ativador ascendente, ele foi importante na pesquisa do sono, assim, é o que nos mantém em vigília. Então, toda a pesquisa foi trabalhada da seguinte forma. Então, eu tenho esses neurônios que ativam o córtex e nos mantêm em vigília. Então, o sono é uma inibição desses neurônios. Então, isso foi o que foi elaborado nos anos, né, 40,
né? E aí corroborando de que o sono, durante o sono, você tem uma sincronização, né, cortical, né? Posteriormente, a gente tem a segunda atividade, que é esse trabalho desses pesquisadores, esses 3 grupos de pesquisadores, né, que eles estão aqui, né, na verdade aqui eu tenho os 4, né, que é o Michel Jouvet, que é um francês, né, isso aqui é o Nathaniel Kleitman, aqui o Nathaniel Kleitman, né, sendo cobaia, né, dos seus alunos. Esse aqui é o Asserinsky, um dos grandes pesquisadores que trabalhou com o Nathaniel Kleitman, e aqui nós temos o William Dummett, que também trabalhou com o Nathaniel Kleitman, né. Esses pesquisadores fizeram experimento com humanos e né, o Michel Jouvet, fizeram experimento com, né, animais, né. Então, esses pesquisadores, a grande importância deles foram contribuir para mostrar que o sono ele não é um fenômeno passivo. Então, aquela ideia de que quando você dorme, fecha os olhos, tal, o sono vai ficando cada vez mais sincronizado, isso é verdade, vai as ondas cerebrais vão aumentando a amplitude, baixa frequência, mas de uma hora para outra, espontaneamente, ele muda esse padrão para um padrão desincronizado, né, semelhante à vigília, mas o indivíduo continua dormindo. Que é por isso que esse pesquisador aqui, o Michel Jouvet, chamou nessa fase de sono paradoxal, e esses pesquisadores americanos chamaram de sono REM, porque também, quando tem esse padrão de desincronização cortical, né, tem atonia muscular e há movimentos oculares. Então, o REM é do Rapid Eye Movement, ou seja, movimento rápido dos olhos. Aí a gente tem, durante, né, os anos 70, né, principalmente aqui, as pesquisas do laboratório do Hobson, né, em Harvard, né. Então, o Hobson foi um dos pesquisadores que contribuiu muito, não só para mostrar. Então, isso aqui, olha, é a parte, né, que nós chamamos do mesencéfalo, que tem os grupos de neurônios que envolvem para cá, mas também tem os neurônios aqui no hipotálamo, posterior e lateral, etc. Então, o grupo do Hobson foi importante para propor os primeiros modelos e como esses modelos ocorrem. Então, esse aqui é um dos trabalhos, né, clássicos, né, do grupo do Hobson, mostrando que, por exemplo, aqui é um modelo explicativo de como eu posso ter essa oscilação de sono REM e não REM. Então, isso aqui seria o tempo, seria aqui as 8 horas de sono. Então, aqui eu teria sono profundo, sono REM, sono profundo, sono REM, sono profundo, sono REM, sono profundo, sono REM, sono profundo, sono REM. E vendo que cada vez mais, né, os últimos episódios do REM têm maiores amplitudes. Então, o Hobson foi muito importante para mostrar os mecanismos regulatórios, né, principalmente, né, do sono REM, né. E aí, já, né, agora, no final dos anos 90, no final do século passado, um grupo de pesquisadores, principalmente aqui, né, lá nos Estados Unidos, eles demonstraram, né, a existência, né, desse novo neurotransmissor, a orexina, que está aqui localizado no hipotálamo lateral, e essa orexina, a ausência dela ou uma deficiência dos receptores para a orexina, são responsáveis por uma hipersonia fundamental muito conhecida, que é a narcolepsia. Até o final do século passado, a gente não sabia nada da fisiopatologia da narcolepsia. Hoje a gente já conhece, hoje a gente já, inclusive, tem terapêutica bastante, né, eficiente para a narcolepsia. Então, né, isso tudo levou, né, à criação de vários modelos explicativos baseados, né, em núcleos, né, cerebrais. Aqui, por exemplo, os núcleos indutores do sono, lá o ventro lateral preótico do hipotálamo, os núcleos indutores da vigília, que o lóculo cerúleo, o dorsal da RAF e tal, lá no mesencéfalo, e que há uma interação entre esses neurônios, e essa interação é que vai fazer, né, uma resposta, né, de vigília ao sono, né. Então, hoje nós sabemos que um dos elementos que controla a indução disso é a orexina. Quem controla o início disso, uma parte disso, é a adenosina, como neurotransmissor, né, e ambos, né, tanto os indutores, né, do sono e da vigília, estão sob o controle do nosso relógio biológico, que é o núcleo supraquiasmático. Essa parte, né, neurobiológica, nós vamos detalhar na nossa próxima aula. E aí, né,
vendo essa parte aqui, o que eu queria chamar a atenção de vocês, do mecanismo da história da neurobiologia do sono, né? Eu vou voltar em parte a alguma coisa, então, né, eu quero comentar alguma coisa agora sobre a história da medicina do sono no Brasil. E aí a primeira, né, o pioneiro, né, para quem nós devemos fazer a referência é o professor César Timiara. Aqui é ele na turma de medicina, ele fez medicina na Universidade, né, Federal, né, de São Paulo, né, que é a Unifesp, na época era a Escola, né, Paulista de Medicina, EPM. Depois ele foi, né, foi contratado, logo que ele se formou, nos anos 50, para a jovem iniciante Faculdade de Medicina do campus da USP de Ribeirão Preto. Então, lá ele permaneceu até o início dos anos 70. Nos anos 70, né, o professor Timiara ele se transfere, né, para a USP, né, de São Paulo. O professor Timiara ele foi responsável, né, pela, né, a pesquisa básica inicial, né, na área de sono, né, e ele foi basicamente, né, o professor César Timiara como o pai, né, da neurociência brasileira. Aqui eu tenho, inclusive, aqui no YouTube, uma entrevista, né, do professor César para TV Cultura. Eu tive o privilégio de ter sido aluno do professor César, né, e conheci muito o seu laboratório, tive a oportunidade de viajar juntamente com ele algumas vezes, né, e era uma pessoa bastante culta e foi, né, realmente formou muitos dos pesquisadores na área, né, de medicina do sono no Brasil. Dois grupos que foram formados, né, lá na Escola de Medicina de Ribeirão Preto, né, na Fisiologia de Ribeirão Preto, né, na pós-graduação. Esses dois pesquisadores, o Sérgio Tufik e o professor Luiz Mena Barreto, né, eles fizeram um mestrado junto e saíram de Ribeirão Preto. Isso nós estamos falando dos anos 70, então nós estamos falando na época da ditadura militar. Os dois, inclusive, eram muito agitadores políticos, né, vinculado à esquerda, ainda hoje são vinculados à esquerda, né, os dois, né, e eles, né, uns seguiram caminhos diferentes, né, o professor Mena Barreto foi para a USP, né, fazer o doutorado na USP, né, sobre, né, a orientação, né, do Núbio Negrão, que tinha sido aluno, né, do professor César Timiara, né, e o professor Sérgio Tufik, né, ele foi para a Unifesp, para a Escola Paulista de Medicina, na época, fazer pós-graduação, doutorado com o professor Carlini, né, que era um dos grandes farmacologistas brasileiros. O professor Sérgio Tufik estudou muito os mecanismos dopaminérgicos, e aí, né, foi que aí que ele entrou na questão do sono. O professor Mena, que quis, né, depois, como professor da USP, foi trabalhar com ritmos biológicos, e ambos sempre trabalharam em conjunto, e desses dois grupos, da psicobiologia da Escola Paulista de Medicina e aqui do grupo multidisciplinar de desenvolvimento e ritmo biológico da USP, né, surgiram, né, os principais pesquisadores, inclusive, né, eu e o professor Mário, né, viemos aqui fomos orientados pelo professor Mena, né, formaram, né, os principais pesquisadores. No grupo lá do Departamento de Psicobiologia da Unifesp, eu tive o privilégio também de participar, né, foi formado a base, né, dos pesquisadores em neurobiologia, né, do sono do Brasil. Aqui está um conjunto, né, essa aqui é a colega Débora Suchek, né, que é professora atual, né, da psicobiologia lá da Unifesp. Aqui é a Paula Tiba, né, que é professora hoje. Na época, a Débora Suchek já era pesquisadora e professora da Unifesp. A Paula Tiba fazia, na época, né, mestrado sobre a orientação da Débora Suchek, né, hoje ela é professora, né, da Universidade Federal do ABC. A Débora Hipólite, que atualmente é professora, né, da Unifesp, ela era aluna de pós-graduação do Sérgio Tufik, né, e essa aqui é a Karen, né, que foi aluna de pós-graduação, né, do Orlando Bueno, falecido Orlando Bueno, lá do Departamento de Psicologia. E esse aqui é o Michel Jouvet. Isso aqui foi uma foto realizada durante um curso de uma semana inteira,
realizado lá na Unifesp, que eu tive o privilégio também de participar, né, como estudante de pós-graduação em 1992, talvez 93, um dos 2 anos. O Michel Jouvet deu um curso, né, de neurobiologia do sono para nós, né, nesta época aqui no Brasil, né. Também no Brasil, né, a contribuição do sono foram, né, aqueles que fizeram e fazem, né, cronobiologia no Brasil. Isso aqui é uma imagem do penúltimo Congresso Brasileiro de Cronobiologia, né, que aconteceu lá em Maceió, que são jovens pesquisadores da época, que também estão os pesquisadores mais antigos, né, e aqui também formou várias gerações, né, de pesquisadores, né, que trabalham na área de sono. No Brasil, hoje, né, como nós temos o Instituto do Sono, na Unifesp, que é um dos principais institutos do sono do mundo, não é só do Brasil, né, isso aqui é o centro, né, de acompanhamento das polissonografias realizado lá, um ambiente espetacular. Nós temos no Brasil também o Fernando Lousada, que é professor da Universidade Federal do Paraná, né? O Fernando Lousada, hoje, ele é a maior autoridade brasileira que pesquisa a relação do sono, né, com o ambiente escolar. Também dentro dessa linha, né, de área de medicina do sono e ambiente escolar, principalmente para adolescente e pré-adolescente, aqui em Natal tem também a professora, né, Carolina Azevedo, que trabalha fortemente em colaboração, né, com o professor Fernando Lousada. O nosso laboratório, o Laboratório de Neurobiologia e Ritmicidade Biológica, né, que tanto eu como o professor Mário participamos, né, eu coordeno e o Mário é o vice-coordenador. Aqui são imagens, né, de várias gerações, né, do nosso grupo, desde época, né, dos nossos cursos com alunos de graduação, né, aqui parte dos nossos alunos de pós-graduação, aqui novamente alunos de graduação e pós-graduação, né. Esse aqui é o professor Mena Barreto, né, nos eventos. Aqui é a professora Rovena, né, da Bahia, que também trabalha com a parte de cronobiologia, né. Esse aqui é a Maiara, né, da Universidade Federal de Alagoas, né. Também, né, a gente teve muita contribuição, né, na área do sono, como vocês vão ver, né, ao longo do nosso curso. Aqui na UFRN também nós temos lá no Instituto do Cérebro, né, o professor Siddhartha Ribeiro, né, que é um grande líder, não só, né, lá no Instituto do Cérebro, mas também, né, a nível nacional, internacional, em pesquisa na área de sono, né. O professor Siddhartha, ele vem de uma tradição de pesquisa, né, nos Estados Unidos, quando, né, ele demonstrou de uma forma, uma evidência muito forte, o quanto, né, que durante o sono você tem alterações eletrofisiológica e alterações, inclusive, em níveis celulares, a partir de expressões gênicas relacionadas com, né, produção de proteínas, e que são fundamentais para a consolidação da memória. Então, o processo de consolidação de memória, né, durante, né, o sono, tanto de ondas lentas como no sono paradoxal, né, muitas das coisas foram mostradas pelo professor Siddhartha Ribeiro, né, e nós temos também lá no Instituto do Cérebro o Sérgio Arturo, que tem contribuído bastante. O Sérgio foi meu aluno de graduação aqui na medicina, fez doutorado comigo e com Siddhartha. Ele fez os grandes trabalhos brasileiros e que hoje são referências no mundo sobre, né, o que a gente chama de sonho lúcidos, né. Nós vamos também comentar isso mais na frente, né. E aí, no Brasil hoje, a gente tem, né, uma questão importante, que a medicina do sono, ela já está consolidada. Essas são as 3 principais associações que nós temos, que trabalham em conjunto, que é a Associação Brasileira do Sono, que começou com pesquisa, né, com mais neurobiologia, né. Essa é a Associação Brasileira de Medicina do Sono. Aqui eu tenho vários grupos. Isso aqui é como se fosse, né, o departamento médico aqui da Associação Brasileira de Medicina do Sono. Isso a criação dessa sociedade, ela foi importante para garantir com que, né, o Conselho Federal de Medicina, né, junto com a Associação Brasileira de Medicina, né, criasse aquilo que nós chamamos área de atuação de medicina do sono. Hoje nós já temos no Brasil residências do sono, nós temos, né,
profissionais que fazem residência, né, em psiquiatria, em otorrino, em pneumologia, em neurologia, etc. E aí eles fazem mais um ano, né, para se especializar na área de atuação de medicina do sono, né? E isso está sendo regulamentado desde 2011, né, aqui no Brasil, em vários lugares no Nordeste, como residência, né, de medicina do sono, né, nós temos, né, em Pernambuco, né, aqui atualmente, neste ano, nós estamos realizando na UFRN, né, um curso de especialização, né, em medicina do sono, que já está com um ano de execução, termina, né, no próximo ano, ele vai durar um ano e meio, né, este curso de especialização, no qual a gente, né, inclusive, está responsável com alguns módulos deste curso. No Brasil, nós temos várias publicações sobre sono, e aí eu queria chamar a atenção de vocês, né, no site da Associação Brasileira do Sono, que é esse aqui, tá? absono.com.br, vocês poderão ter acesso a esta revista. Esta é uma revista, né, de sono, é uma revista de divulgação, é uma revista geral, uma revista escrita em português, não é de trabalho científico, é uma revista sobre questões gerais de sono, né? Para a comunidade, né, da área de saúde, mas também para a comunidade leiga, né? Vocês têm acesso a ela, todos os exemplares. A outra é uma revista científica, que eu tenho os artigos científicos, que é a Sleep Science, né? A Sleep Science é uma revista da Sociedade Brasileira do Sono, é uma revista que está indexada no PubMed, né, nos principais indexadores, né, ela inclusive agora, né, foi recentemente, né, indexada no Easy, então ela já vai poder ter, né, noção para poder ter os fatores de impacto. E a Associação Brasileira de Sono também tem publicado vários, né, manuais, né, como, por exemplo, esse aqui, o último publicado, o Manual de Narcolepsia, né, que seja, vai do diagnóstico ao tratamento, né, então esses materiais todos são disponibilizados no site da Associação Brasileira de Sono, ele pode ser, né, feito o download dele, né, sem, né, custo nenhum, né, então a gente já tem uma riqueza muito grande de material, né, a minha sugestão é que vocês busquem esses materiais, visitem o sono, etc. Uma das coisas que eu chamo a atenção de vocês, olha, que eu queria colocar como um aspecto histórico, é aqui, ó, nós temos, né, atualmente, hoje, né, é o 18º Congresso Brasileiro de Sono, né? Então, vai ser agora, né, de 12 a 15 de dezembro, né, esse congresso, né, esse congresso ele já vai ser, né, um congresso presencial, né, o do ano passado nós realizamos com o congresso de uma forma, né, virtual.